Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Será muito bem-vindo cada um de vocês fazendo parte da nossa família. Que Deus vos abençoe. Shalom, amados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filho da promessa, aquele a quem Deus havia prometido ao pai da fé, Abraão. Por isso nós iremos para uma mensagem maravilhosa, que Deus possa tocar em cada coração e que Deus possa te abençoar através dessa mensagem. Por isso, sem muita perda de tempo, nós vamos para o vídeo. Shalom, amados, e vamos para o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem é o Filho da Promessa. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar no capítulo 22 do livro de Gênesis, do versículo 1 a 3. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar da onde Deus lhe havia indicado. Pois bem, Deus havia dado a promessa, desde quando ele saiu de Ur, que ele faria pai de nação. Mesmo sabendo que ele, e sua esposa era estéril, mas Deus havia dito e dado a promessa de um filho. Cerca de muitos anos, Abraão aguardou essa promessa, até a visita do Senhor e 2 anjos, na qual ali foram testificar acerca desta promessa. E nisso, quando Deus testificou e o anjo falou-lhe: olha, eis que Sara dará luz, ela riu, ali querendo esnobar, mas a promessa se cumpriu, tanto que a palavra Isaque significa em hebraico risada, mas o Senhor autuou a sua promessa, e ali nasceu Isaque. Foi criado com todo amor, com todo carinho, foi criado ali com um achego maravilhoso da parte do seu pai, da sua mãe. Mas um certo dia o Senhor fala assim: olha, Abraão, eu quero que você me faça um algo. Aquilo, claro, bateu muito forte no coração de Abraão, mas ele obedeceu. É tanto que Abraão é reconhecido como o pai da fé. Ele acreditou naquilo que Deus havia lhe pedido. Por mais que doesse ao seu coração como pai, sabendo que ali foi uma promessa e ele viu aquela promessa ali manifestada na sua presença, ele ouviu a voz de Deus e resolveu fazer aquilo que apraz ao coração de Deus. E diz o texto aqui no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 22 de Gênesis, que ele ali passou a saber, com certeza compartilhou com a sua esposa, arrumou as coisas, preparou tudo para a viagem, separou 2 servos e levou ali Isaque junto para o Monte Moriá, para onde Deus iria mostrar para ele este lugar exatamente onde ficava. E foi Abraão, pelos olhos da fé, com o coração, às vezes, como pai e como servo obediente, como filho obediente. Com o pai, o coração entristecido, mas ele olhou lá na frente: eu vou encarar, eu vou a condição de manifestar pela graça e pela misericórdia, eu vou cumprir aquilo que Deus mandou, e tocou ao meu coração. E diz o versículo 4, que o Senhor
na sua graça, ao terceiro dia, dizendo a Abraão, no terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão, em 3 dias de caminhada, ele olha para frente e vê o lugar aonde é chegado, o lugar de adoração. Eu acho e acredito que Abraão ficou com o coração ali apreensivo, mas não desistiu daquilo que ele acreditava. E isso me leva a crer uma coisa, amados. Nós temos que acreditar, ainda que seja difícil, ainda que seja uma postura muito difícil em algumas atitudes que temos que tomar, nós temos que tomar pela fé. Eu creio diante de Deus que tudo aquilo que nós tomamos uma posição diante de Deus com fé, nós iremos ter êxito. A vitória virá sobre a nossa vida, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela pareça ser no momento, mas a vitória ela vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, com a promessa de Deus, porque o Senhor, Ele age assim, Ele nos ensina assim. Será que Deus estava provando Abraão porque ele era mau? Não, estava provando Abraão para que pudesse moldar o caráter de Abraão e que ele pudesse ser como ele é conhecido na Bíblia, como o pai da fé. Muitas vezes somos moldados também o nosso caráter e algumas atitudes. O amor nosso tem que estar naquilo que apraz e agrada a Deus. O nosso amor hoje tem que estar naquilo que não há dinheiro, não há bens materiais, claro. Isso é muito útil nos dias de hoje, nós precisamos disso. Mas o nosso coração tem que estar em algo maior. Quem é este algo maior? É estar naquilo que ladrão, que as traças, que a destruição humana não venha chegar perto, mas que esteja guardado como um depósito. Jesus muitas vezes disse assim, olha, ouro e prata, bens materiais, isso vai ficar aqui, mas guardai com zelo as coisas vindouras, porque aonde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam, que é aquilo que você aguarda diante de Deus, a sua promessa e guardado pela fé, pelos olhos da fé, aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa salvação e a nossa vinda vindoura com Cristo. Isso é sim a verdadeira condição de ser provado. Somos provados todos os dias para ver o que é necessário diante de Deus e o que não é, aquilo que agrada aos olhos de Deus ou aquilo que o desagrada, aquilo que é mais importante na sua vida e aquilo que não é. Então nós temos que tomar atitudes e posturas para agradar a Deus. Então Abraão tomou essa postura e ele foi até o monte, preparou, chegou num certo momento da caminhada da história. Quando estava subindo ao pico do monte, ele fala para os seus servos, olha, fique aqui porque nós iremos subir. E assim que tivermos adorado, nós tornaremos. A fé de Abraão era tão grande que diz assim, que aquelas pessoas ficaram olhando, né? No versículo 5 diz assim, olha, então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele tinha fé que ele ia apresentar Isaac, que ele ia sacrificar Isaac e o que o Senhor restituiria ali das cinzas, que o Senhor restituiria a ele, mesmo morto, mas estaria ressuscitado, estaria ele perfeito. Essa era a confiança dele em Deus. E aqui nós trazemos uma tipologia. Isaac é a tipologia de Cristo, o sacrifício perfeito. Deus pediu um filho a Abraão, seu único filho, o unigênito. Do mesmo jeito que Deus pediu a Abraão, seu filho, ele estava trazendo uma tipologia para os nossos dias do próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus é o Isaac apresentado como sacrifício vivo. E esse foi até o final. E como do mesmo modo que Abraão acreditava que Isaac ia ser ressuscitado e que viria novamente perfeito, assim aconteceu com Jesus. Lá na frente nós vimos que ao terceiro dia o Filho de Deus ressuscitou com poder e grande glória. Assim é Deus sobre as nossas vidas, sobre este aprendizado que vemos lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Deus é sobre a sua promessa e sobre a tua vontade, mas depende de nós a ver os milagres, que nós devemos compreender aquilo que Deus quer sobre a nossa vida. Então, versículo 7 do capítulo 22, né? Aqui como se diz,
acerca deste ato. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu, eis-me aqui, meu filho, pergunte Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta de Isaque. Isaque já era um rapazinho, tinha entendimento do que era o holocausto, tinha entendimento do que era o sacrifício, ele viu tudo sendo preparado, a lenha, o cutelo, e ele pergunta, pai, e aonde está o cordeiro? Né? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E Abraão lhe respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro e para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Ele não questionou, mas ele seguiu, continuou confiando na palavra de seu pai. Mas o seu pai falou, olha, Deus concederá para ti, para si o cordeiro. Você será o sacrifício. E ele também não retrucou e seguiu firme, porque ele acreditava também na promessa de Deus sobre a vida deles. E assim Deus cumpriu conforme o desejo. E o Senhor preparou, Abraão preparou tudo, deixou tudo pronto para o holocausto, amarrou ali os braços, né? Ali amarrou a Isaque, e Isaque permitiu-lhe de colocar sobre o altar. E quando estava tudo preparado, no versículo 9, diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Naquela hora ele preparou, deixou tudo pronto, deixou seu filho sobre o altar, e quando ele levantou o cutelo, que ele ia realizar o sacrifício, no versículo 11 diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, lhe respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu antes de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Olha que fé maravilhosa. Ele acreditava que Isaque ia ser oferecido e ia ser restituído, né? E ali acontecer um grande milagre, que iria ressuscitar, mas não precisou nem acontecer isso. Deus já impediu que ele viesse a cometer, mas Deus queria provar o coração. Deus queria provar a fé de Abraão, queria ver se ele seria obediente até o último momento, se o coração dele estava em tudo aquilo que Deus havia lhe dado ou se estava em obedecer a Deus. Muitas vezes, meu amado, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem, eu quero dizer, muitas vezes Deus coloca-nos à prova. Será que é o mais importante na nossa vida? Será que é mais importante o dinheiro, a posição? Será que é mais importante os seus bens materiais? Será que é mais importante tantas outras coisas do que aquilo que você ama mais? Deus quer que você lhe dê com todo o coração, não quer algo dividido, mas Ele quer que você lhe dê aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Então quer dizer que eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que dar aquilo outro? Não, Deus não está falando isso. O Senhor está falando assim, que Ele quer provar a sua fé. Se você tiver que dar aquilo que é mais importante que você tem, você daria a Deus? É uma pergunta que se faz. Isso nós temos que aprender todos os dias. Eu daria a Deus? Será que você estaria preparado de dar a sua própria vida? Ou seu filho? Em amor a Deus? Será? Isso é algo que nós temos que olhar para nós. A fé de Abraão foi essa. Abraão não tinha. Se ele tivesse que dar seu próprio filho, ele daria. Ele fez tudo isso. Não titulou até o último momento, mas ele acreditava que o Senhor ressurgiria e traria Isaque à ressurreição. E o Senhor lhe deu como prova, mais para frente, o Senhor deu o seu próprio filho, Jesus. Jesus, sim, veio, fez conforme, entregou-se como cordeiro para o sacrifício e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus, regendo com autoridade e com poder, aguardando até o dia do julgamento final. Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas, o Senhor Ele é fiel sobre a nossa vida, Ele quer que se cumpra segundo a sua promessa. Lá no livro de Hebreus,
no capítulo 11, versículo 17, 18 e 19, diz assim que a fé de Abraão foi tão grande que ficou constatado que pelos olhos da fé a sua atitude de promessa, a sua atitude de fé, ela foi colocada como autoridade, a ponto de chegar às gerações, a ponto de arredar às pessoas o conhecimento, porque Deus é fiel, o Senhor é maravilhoso, e ficou relatado, olha, a fé foi muito grande. Ele não titubeou a ponto de ser Isaac chamado a sua descendência. Hoje nós somos descendentes de Isaac, da promessa, somos descendentes da graça do Senhor, somos dependentes do amor do Senhor, somos descendentes desta graça maravilhosa. Por isso o Senhor tem estado sobre a nossa vida, o Senhor tem estado sobre cada um de nós. Eu quero que Deus te abençoe de maneira poderosa e que esta mesma promessa venha sobre a vida de cada um de vocês, segundo a autoridade e o poder de Deus. Em nome de Jesus, se você gostou dessa mensagem, gostaria que você deixasse aqui o seu comentário em nome do Senhor, e eu quero dizer que diante de Deus que o Senhor possa te abençoar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus vos abençoe e que o Senhor possa te abençoar de maneira poderosa, e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.